E aí, pessoal, tudo beleza? Como é que vocês estão? Agora a gente vai falar da continuidade via sequências. Esse teorema diz que, sendo A um subconjunto de números reais, f uma função que vai de A em R e x0 um elemento do domínio da função, então a função é contínua no x0 se e somente se para toda sequência xn no domínio da função que converge para o x0, a sequência das imagens converge para a imagem do x0. Esse teorema é, digamos assim, um resultado já esperado. Ele traduz a definição de continuidade que nós vimos no IMF 88 agora para a linguagem de sequências. Como vimos, dizer que uma função f é contínua num ponto x0 significa que valores de x próximos de x0 fazem as imagens f de x ficarem próximas do f do x0. E agora a gente está vendo isso por meio de sequências. Quando a gente diz que toda sequência xn no domínio da função convergindo para o x0 tem suas imagens convergindo para f do x0, a gente está dizendo que não importa por que caminho, não importa de que forma, qualquer sequência, pode ser uma sequência crescente, decrescente, pode vir pela esquerda de x0, pela direita de x0, pode oscilar em volta do x0, parte vindo da esquerda, parte vindo da direita, não importa, qualquer sequência convergindo para x0 terá as suas imagens convergindo para o f do x0. Se a função é contínua, isso vai acontecer com as sequências. E, reciprocamente, se isso acontece com as sequências, a função é contínua. Vamos fazer, então, um rascunho da demonstração. Bem, esse teorema é do tipo se e somente se, ou seja, ele é uma bi-implicação. O que significa que a gente tem que demonstrar que a proposição que vem antes implica a proposição que vem depois e também a recíproca, isto é, que a proposição que vem depois implica na proposição que vem antes. Então, digamos que a gente pode dividir a demonstração em duas partes, a implicação direta e depois a recíproca. Na primeira parte, a gente toma como hipótese que f é uma função contínua no x0 e precisa demonstrar que toda sequência xn no domínio da função convergindo para x0 tem a sequência das imagens f de xn convergindo para a imagem do x0, o f do x0. Seja xn, então, uma sequência no domínio da função que converge para x0 arbitrária. Para essa xn, a gente tem que demonstrar que o f do xn converge para f do x0. Mas dizer que limite de f de xn é igual a f de x0 significa que, dado o epsilon real positivo qualquer, existe um n0 natural, tal que, para todo n natural maior ou igual a n0, módulo de f de xn menos f do x0 é menor do que o epsilon. Mas nós temos da hipótese que f é contínuo no x0. Isso significa que existe um delta real positivo, tal que se x está no domínio da função e a distância entre x e x0 é menor do que delta, então a distância entre f de xn e f de x0 é menor do que epsilon. Mas nós tomamos uma xn que converge para x0. Isso significa, por definição, que a distância entre xn e x0 fica menor do que qualquer número real positivo a partir de algum índice. Em particular, a distância entre xn e x0 fica menor do que delta para todo n natural a partir de algum índice. Bem, lembre que a sequência xn está no domínio da função. Então, para todo n natural, o xn pertence ao domínio da função. Mas isso, junto ao fato da distância entre xn e x0 ser menor do que delta, pela continuidade da função, implica que a distância entre f de xn e f de x0 é menor do que epsilon. Ou seja, para todo n natural maior ou igual a n0, a distância entre f de xn e f de x0 é menor do que epsilon, o que significa que o limite da sequência f de xn é igual ao f do x0. Isso nos dá a implicação em um sentido. Vamos agora à implicação no sentido contrário, a recíproca. Agora a gente toma por hipótese que limite de f de xn é igual a f de x0 para toda sequência xn no domínio da função que converge para x0. E temos que demonstrar que f é contínua no x0. Observe que na ida a gente tinha uma informação sobre as distâncias das imagens de qualquer elemento no domínio e queria informação sobre a distância das imagens dos elementos das sequências.
Ou seja, nós tínhamos uma informação mais geral e queríamos, a partir dela, obter informação mais restrita. Dessa forma, a ida a gente pôde fazer de uma forma direta, utilizando as definições. Já na volta, nós temos uma informação mais restrita, que é sobre elementos de sequência, e queremos generalizar essa informação para elementos quaisquer do domínio. Sendo assim, a gente pode tentar fazer a volta por contradição. A gente vai supor que a f não é contínua no x0, e aí a gente vai ter uma informação geral sobre elementos do domínio da função quaisquer. Mas dizer que f não é contínua no x0 significa que existe epsilon real positivo, tal que para cada delta real positivo existe um x-delta no domínio da função, tal que a distância entre esse x-delta e x0 é menor do que delta, mas a distância entre as imagens desses elementos não é menor do que o epsilon. Como esta afirmação é válida para cada delta real positivo, em particular ela é válida para os deltas da forma 1 sobre n, onde n é natural. Assim, para cada n natural, existe xn no domínio da função, tal que a distância entre o xn e o x0 é menor do que 1 sobre n, mas a distância entre as imagens desses elementos não é menor do que epsilon. Agora, 1 sobre n é uma sequência que converge para zero, quando n tende a infinito. Então, o fato da distância entre xn e x0 ser menor do que 1 sobre n implica que xn converge para x0. Ou seja, a gente construiu uma sequência de elementos no domínio da função que converge para x0, mas a distância entre as imagens desses elementos e a imagem do x0 é maior ou igual a epsilon. O fato de ser maior ou igual a epsilon para todo n natural significa que a sequência f de xn não converge para o f do x0. Mas isso é uma contradição à nossa hipótese. A hipótese diz que toda sequência xn convergindo para x0 tem f de xn convergindo para f do x0. Bem, como chegamos a uma contradição? Estamos utilizando a lógica clássica e a lógica clássica não permite contradição, alguma afirmação que a gente fez pelo meio do caminho é falsa. Conferindo e vendo que nossa argumentação está toda correta, a afirmação que é falsa é de que f não é contínua no x0. Bom, mas se é falso dizer que f não é contínua no x0, a gente conclui que f é contínua no x0. E assim a gente termina então a volta do teorema. Valeu, pessoal! Não deixem de conferir a demonstração rigorosa desse teorema que vem no vídeo em sequência.